O livro reúne fotos, depoimentos, materiais da imprensa e é formado também pela trilogia de textos do dramaturgo e diretor teatral Paulo Atto, o autor da obra que foi lançada esta semana, agora na quarta-feira. Estamos falando do livro Atto em 3 Atos, Memórias da Censura. O diretor teatral Paulo Atto é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Mais uma vez aqui no Isso é Bahia, na Tarde FM, uma satisfação imensa aqui estar com vocês. Maravilha. Dessa vez virtual. É verdade, um prazer tê-lo aqui de novo conosco, viu, Paulo? E deixa eu, antes de mais nada, te parabenizar. Belíssimo livro, Atto em 3 Atos, Memórias da Censura. É um livro que resgata boa parte do seu trabalho, não é? Como dramaturgo, diretor de teatro. Exatamente. E também boa parte da história do próprio teatro aqui na Bahia. Pelo menos da década de 80 para cá, década de 80, em que o teatro ainda enfrentava a censura. Isso mesmo, Paulo? Exatamente. É a trilogia, vamos dizer assim, das minhas origens como dramaturgo e como diretor de teatro, né? Inicialmente eu não dirigi meus textos. Sim. Paulo Cunha, que tinha um grupo chamado Artes e Manhas, era muito forte o movimento de grupos de teatro na década de 80 na Bahia. Ele dirige o Até Delirar e o Banquete, que eu considero, na verdade, 2 espetáculos que têm como matriz o mesmo texto. De início era um recital de poemas, que eu lancei um livro chamado Até Delirar na época. E aí eu falei com o Marfuz ia dirigir, depois disse, vou fazer o roteiro com você, faz o roteiro que eu vou supervisionar. Eu não tinha imaginado que poderia escrever para teatro, não era uma intenção. Quando eu escrevi, o espetáculo fez muito sucesso, e a gente fez Fortaleza, fez Natal, Recife, logo o meu primeiro espetáculo, quer dizer, o primeiro texto que eu escrevi para teatro. Paulo se animou e disse, faça o Até Delirar 2. E aí deu ideia desse banquete do autor com os personagens, a gente fez em seguida, e aí pronto, e eu não parei mais. Veio As Máquinas para a Escola de Teatro, que era um projeto com texto cênico, a escola me convidou para escrever um texto inédito para fazer uma leitura dramática, que aderia esse projeto também na década de 80, depois veio a Confissão em 87, e na Confissão eu já comecei a direção, que eu já vinha fazendo, na verdade, pequenos sketches, pequenas coisas. E uma das características desse período, quando eu olho mais de 30 anos depois, eu vejo temáticas que se repetem, né? Que falam muito sobre temas que eram muito importantes para a gente na época, que era a liberdade de expressão, o direito a um delírio, a vida de sonho, e era o enfrentamento com a censura. A censura, ela tinha um aparato que estava totalmente funcionando, mesmo nesse período, vamos dizer, de distensão, de transição democrática. A censura só acaba de verdade com o marco legal da Constituição em outubro de 88. Uhum. Em agosto de 88 é votado o capítulo das liberdades individuais, que é considerado, inclusive, o marco do fim da censura. Mas ela só é promulgada em outubro de 88, que é quando a gente tem um desmonte, né, desse departamento da Polícia Federal, que era a divisão de censura de diversões públicas. Você veja bem que era uma censura institucional, que tinha um departamento no Ministério da Justiça ligado à Polícia Federal, cujo nome era Divisão de Censura. Incrível, então não era, né? porque as pessoas imaginam, era uma censura. Não, era uma censura institucional, com funcionários públicos pagos para impedir a livre expressão artística, a liberdade de expressão. Quer dizer, ela termina já na chamada Nova República, né, 1988. Você faz questão de ressaltar essas memórias da censura. Qual o aprendizado que você destacaria, Paulo, diante dessa experiência, não é? Porque, assim como você, tantos outros diretores, atores que vivenciaram esse momento histórico aí, nosso ainda, não é? Sob a vara da censura. Qual é o aprendizado que você tem? Veja bem, nós fizemos um teatro que era um teatro muito de enfrentamento, de resistência. Você veja que em 1987, a Confissão, em todo o nosso material de divulgação, dizia: a Confissão trata do poder e suas instituições. Há uma famosa cena do Carrasco torturando um réu.
Era uma coragem fazer isso. Com né? certeza. Isso não era feito por causa da censura, era feito porque havia necessidade do artista, como diz João Paulo, de uma antena da raça, quer dizer, ligado com o contexto, né, histórico, social, do momento. A gente precisava falar desses temas com o público, e o público ia para nos ouvir. Então, assim, eu acho que a lição que a gente pode tirar disso é que temos que estar atentos. A gente não pode vacilar, não, porque a gente está vendo tantos mecanismos aí. Se não há uma censura institucional declarada com o departamento de censura, há uma ideia de se censurar os artistas. Uma censura meio velada, está né? Num momento, exatamente. Então a gente tem visto aí, num fato ou outro, não são poucos, essas tentativas de cercear a liberdade de expressão. A gente viu agora, recentemente, o caso do Festival de Jazz lá do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, que sofreu um tipo de censura, né? Exatamente, quer dizer, aí eu estava dizendo assim, pois é, eu estou falando de 34 anos atrás, mas eu estou lançando uma luz sobre o momento. Então, quando eu resgato toda essa história, eu estou querendo dizer, temos que estar atentos e fortes. O tempo todo, né, Paulo? Exatamente, isso aqui não é apenas, não é um estudo, eu falei, não é um estudo jurídico legal sobre a censura, é uma vivência de um artista que, para colocar seus espetáculos em cartaz e ter o público, enfrentava todo um sistema feito para cercear a liberdade. Para você ter ideia, quando nós estreamos Até Delirar em 84, que era um recital, eu digo assim, hoje olhando, eu digo, é um recital pueril de poesias, eram os poemas que eu escrevi, poucas cenas dramáticas que a gente tinha nesse roteiro, isso era lírico, poético, e nós tínhamos uma censura de 16 anos. Aí você vai ver a razão, porque eles davam uma razão para fazer isso. Não, por que proibido para menores, e próprio para menores de 16 anos? A razão é temática complexa. Cara, o que é uma temática complexa? Quer dizer, um jovem de 16 não é capaz de entender uma temática tem a dó, né? complexa. Temática complexa, vá definir isso aí. Paulo, há alguns dias a gente entrevistou o jornalista Laurentino Gomes e ele falou sobre uma questão, um dos desafios do livro Escravidão, que é a questão do anacronismo, que é você analisar com o viés de hoje algo que aconteceu no passado. Os olhos que Paulo Atto tem hoje, em 2021, com relação aos olhos de quando ele vivenciou a censura, o que mudou de lá para cá? E essas memórias de agora trazem também resquícios de anotações daquele tempo? Veja bem, no livro, Fernando, eu faço questão de colocar o que eu chamo de memorial afetivo. Então, eu coloco as críticas das matérias da imprensa. As matérias da imprensa são importantíssimas porque elas abrem um espaço sobre as discussões dos temas que nós apresentávamos nas peças. Então, você tinha uma outra repercussão, você tinha um diapasão aí, né, para dar uma ressonância a esses temas. Nós não ficávamos só na sala, a imprensa tinha muito esse papel. Então, quando eu olho hoje, primeiro eu vejo a coragem de um jovem de 24 ou 25 anos enfrentar isso de uma maneira absolutamente aguerrida, sabe? Nós tínhamos um setor que ia ver os ensaios. Então você veja como é uma coisa assim. Eu estava falando com o Franklin essa semana, com o Franklin Menezes, que trabalhou nos 2 primeiros espetáculos e somos amigos aí há 39 anos, e ele dizendo, Franklin, como nós éramos corajosos, aguerridos, como é que nós fazíamos esses ensaios para os censores? Porque o censor poderia chegar e dizer assim, não, essa cena vai ser cortada. Essa cena não pode, você não pode apresentar. Essa cena era um ensaio geral muito próximo da estreia. E algumas coisas, como ele disse, parecem risíveis, como temática complexa, entendeu? Palavrões. As justificativas eram absolutamente absurdas. Eu estive uma vez em Pernambuco, né, em Recife, para fazer um espetáculo, eles não queriam liberar o espetáculo, porque eles disseram que não viram o ensaio, mas esse ensaio já foi visto na Bahia. Nós temos o certificado de censura nas nossas mãos. Então nós podemos fazer o espetáculo. Está em tropa aqui para 16 anos, mas existe uma cena aqui na abertura, o censor me perguntava então, que tem um mendigo, um punk, uma freira, né, e um bêbado. Eu digo, sim, a rua. Nós estamos numa rua de uma cidade. O espetáculo falava muito sobre o sonho no meio de uma metrópole, né? E ele diz, mas por que eles estão juntos? Eu digo, meu amigo, eles estão andando numa rua. Eles nem interagem, eles são transeuntes, eles estão passando.
Depois esses personagens voltam e cada um tem um texto. Nós vamos liberar o que foi um feito para nós, porque eles simplesmente poderiam proibir, mas nós vamos colocar para 18 anos. Vocês não podem, vai ser para maior de 18 anos. Então, assim, não tinha justificativa. Hoje a gente acha uma coisa, a gente até ri e diz, meu Deus, que absurdo, né? Mas isso era muito sério. Então, assim, nós estamos vivendo num momento de muito mais liberdade, entendeu? Democrática de expressão. Mas, é o que eu acabei de falar, né? Esses relatos em primeira pessoa dizem, a gente precisa estar ligado aí, vamos ver, porque há uma movimentação, porque às vezes você também tem uma parte, vamos dizer assim, desse corpo político que quer isso, né? Que quer esse retrocesso, que quer e eu acho que a gente já conquistou, o que a gente já conquistou, a gente não pode voltar atrás. Então, eu acho que eu vejo muito isso, essa nossa coragem, que a gente não pode perder. Eu acho que é uma lição do passado que permanece no presente. Essa obra a gente pode tratar como um Paulo Ato sem censura? Eu digo, quando a gente cria as obras, a gente não pensa em censura, né? Eu acho que o único cuidado, eu sou sempre a favor da liberdade de expressão, acho que o único cuidado que a gente tem que ter é realmente com o público infantil, né? Porque nem todas as obras são feitas com o público infantil. Então eu acho que você tem que ter algum tipo de mecanismo, eu acho que o próprio artista faz isso, não é uma autocensura, ele dizer, olha, essa obra não é indicada, ou informar, essa obra tem nudez, tem palavrão, entendeu? Nós temos teatro, questão de bom senso aí, né? Não é censura. Claro, e a gente informa, essa obra não é, porque então às vezes o público chega e diz, não pode, criança não pode, não. A gente tem uma cena de nudez e tal. A gente retoma o contato com Paulo Ato. Oi, Paulo, tá me ouvindo? Oba, tô ouvindo já. Legal, só pra gente não deixar de encerrar o papo, no dia 21 de julho vai ter um debate em que você também participa e que vai ter como tema ou como base, digamos assim, exatamente o livro, o contexto do livro, esse Ato em 3 Atos, Memórias da Censura. Fala um pouquinho desse debate, qual é a expectativa e quem é que deve estar participando? Pois é, o prefácio do meu livro, que é um prefácio muito, muito bonito, que eu tenho muito orgulho de ter esse prefácio, é de Luiz Marfuz, que também é dramaturgo, diretor de teatro e professor de escola de teatro da UFBA. Marfuz viveu intensamente esse momento como eu, né? Nós tivemos que ter todo esse enfrentamento na época para colocar nossas obras em cartaz. Então ele participa comigo discutindo alguns aspectos do livro em relação à questão da censura naquele momento, né, justamente na década de 80 do século passado. Então o Marfuz vai estar comigo no dia 21 de julho, às 19 horas, pelo canal YouTube do Festival de Teatro da Caatinga, né, só botar lá no YouTube, procurar Festival de Teatro da Caatinga e localiza fácil. E a gente vai estar. O lançamento foi feito agora, né, na quarta-feira, e continuou o vídeo lá com a participação de Hebe Alves, Frank Menezes, Cláudia de Moura, André Elia, Hamilton Lima, Rafael Magalhães, Ricardo Castro, Selma Santos, rapaz, um time de feras. Ficou muito bonito o lançamento, um lançamento diferente online, mas ficou muito bacana. Eu quero também agradecer ao apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado, que é o programa Aldir Blanc, né, dessa lei Aldir Blanc Federal, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal, porque foi através desses recursos da Lei Aldir Blanc que a gente conseguiu, né, fazer esse livro com essa qualidade, né, com esse volume de peso. Maravilha. Mais de meio quilo. Mais de meio quilo é ótimo. Porque a história é essa memória do teatro na Bahia, né? Eu digo, o livro não é só da censura, é teatro, mas o teatro, o período em que a gente enfrentou. Tem muita coisa para ser. Eu queria agradecer a vocês esse espaço e agradecer a felicidade de estar conversando num programa que já tem 2 anos. Eu vi que vocês comemoraram 2 anos, quer dizer, eu estive aí, ele era recém-nascido, foi em novembro. Na verdade, a gente está caminhando para os 2 anos. Agora, dia 16 de setembro. 16 de setembro a gente comemora 2 anos, mas praticamente já. Muito bem. Mas e você fez parte, sim. Um programa desse. Legal. Olha, parabéns, viu, Paulo, pelo livro. Sucesso sempre para você. Muito bom a gente ter esse resgate aí, tanto
do seu trabalho, como dessa memória, não é, em torno da história do teatro aqui na Bahia. Então, tá aí, ó, Paulo Atto com Atto em 3 Atos, Memórias da Censura, livro que foi lançado agora recentemente e que vai ter um debate bem baseado nessa história toda no dia 21, às 7 da noite, pelo canal do Festival de Teatro da Caatinga no YouTube. Paulo Atto e Luiz Marfus batendo aí esse papo, resgatando suas andanças, vivências, experiências. Parabéns, Paulo, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Obrigadíssimo, gente. Até a próxima.